Buenos días con todos. Bom dia a todos. Buenos días con todos. Quisiera saludarlos en Bom dia a nombre de las todos. Dar enfermedades as raras del Caribe y saudações aqui Latinoamérica. das Soy enfermedades Marielena doenças Almendares, raras da secretaria América Latina de e la Junta Caribe. Directiva. Sou a Maria Helena Primero, Armendariz, quisiera secretária da saludar a los diretoria. Eu pacientes, queria cumprimentar os sus pacientes, familias, as suas a las famílias, asociaciones de as pacientes, associações dos a las pacientes, federaciones as que nos acompañan federações el día que de estão hoy en este conosco evento que hoje, se llama nesse evento que se chama Solución para Adoção de Enfermedades uma Raras Resolução das en Doenças, um Latinoamérica. impacto na América Esta Latina. resolución se va Essa a resolução vai debatir ser en mayo en debatida Ginebra em y maio, ese es el em motivo que nos Genebra. convoca el Esse é o día de hoy. motivo da convocatória para También hoje. quiero dar la bienvenida a Eu nuestros queria dar as panelistas, decirles que boas-vindas vamos a aos estar nossos trabajando entre palestrantes. ellos Eu vou apresentar cada y um sin más deles. preámbulo E voy a sem darle mais, la eu vou dar palabra a al palavra doctor para o James Dr. Fitzgerald, Jean que ha Fitzgerald, venido, que tem es tido, miembro de la ele é membro da OPS, de la OPS, Oficina Regional de la do OMS en escritório regional Washington. da OMS Él em es director de Washington. sistemas y Ele é o servicios de diretor de salud de sistemas, la Organización serviços de saúde Panamericana de la da Salud, OPS, OPS, y supervisa e múltiples está programas de apoyo para supervisando múltiplos transformar programas los de sistemas apoio de para salud transformar os nacionales sistemas de saúde con el nacionais objetivo de com mejorar la o equidad, intuito de fortalecer la ter atención equidade, primaria fortalecer o de la atendimento salud y primário avanzar da saúde e progresivamente garantir hacia el logro de la progressivamente para cobertura conseguir a universal. cobertura Entre universal. otros desarrollos Entre que ha outros realizado en una larga desenvolvimentos que ele trayectoria. fez com uma longa Le cedo trajetória. la palabra al Eu doctor dou a James, palavra para bienvenido o y muchas doutor. gracias Seja por estar el bem-vindo día de hoy con e nosotros. obrigado por estar aqui conosco Muchas hoje. gracias, María Elena. Muito Buenos obrigado, días, Marilena. Bom dia, distinguidos colegas, pacientes queridos y pacientes. colegas, pacientes. Realmente es un privilegio Principalmente, é um poder extenderles privilégio hoy sobre el tema estar sobre com millones de vocês personas hoje sin diante de embargo, milhões de con pessoas, demasiada frecuencia porém com parece ser muita invisible, con frequência los é desafíos en la gestión de invisível enfermedades os raras en las desafios da Américas. gestão de doenças raras En nas nombre del Américas. Dr. Jarvis No nome do Barbosa, Dr. Jarvis director de Barbosa, la o Organización diretor da Panamericana de la Salud, Organização quería Pan-Americana da Saúde, agradecerles eu queria a todos los agradecer organizadores a de este todos os evento, la organizadores do Fundación, evento, sus a miembros de Fundação, enfermedades seus raras en el membros de Caribe y América doenças Latina por la raras no oportunidad de Caribe e compartir este foro. Argentina, por Según la estar nesse Organización fórum. Mundial de la Salud, Segundo a la enfermedad Organização rara Mundial da afecta Saúde, uma una de cada 2.000 doença personas, atinge pero en um conjunto de más de cada 100 2.000 millones de personas en el pessoas. mundo viven con Em alguna o conjunto de más de centos de 7.000 milhões de enfermedades raras pessoas conocidas. En nuestra región de las convivem com Américas, essas esto significa que doenças raras millones de na nossa personas y região das familias Américas. Isso enfrentan significa que la milhões de pessoas e incertidumbre, famílias la estão complejidad y el na aislamiento incerteza, a de esas complexidade, enfermedades o pueden provocar. isolamento para Hasta essas doenças 60% que de podem condiciones comienzan en la infancia, produzir. Muitas lo que vezes hace que los começa na síntomas sean aún infância, más que faz frecuentes. com que o nosso Los efeito principales seja mais desafíos que urgente. enfrentamos se O relacionan con principal el peso desafio que grande de afrontamos los sistemas de é salud en las Américas. as estruturas Lo dos que más sistemas de saúde nas significativo Américas. quizás O es la desafio mais capacidad de significativo diagnóstico, talvez seja a sea capacidade de diagnóstico diagnóstico, tardio o seja inexistente. diagnóstico Puede tardio tomar ou más de 5 años a identificar primeramente una enfermedad pré-existência. rara Tem mais y de en muchos 5 anos para casos nunca se diagnosticar. logra. Em muitos casos nunca é Este retraso conseguido. es aún Esse mayor en atraso é regiones ainda vulnerables o maior desatendidas, en com as personas viviendo en pessoas condiciones que de não alta entendem disso, em vulnerabilidad, pessoas donde de para alta ello los servicios vulnerabilidade. Para diagnósticos isso, os especializados serviços son específicos escasos o são inexistentes. especializados, são escassos, Además, estas poucos ou enfermedades suelen ser inexistentes. Além complejas disso, essas y doenças são sistémicas, complexas, que son multissistêmicas e multidisciplinarias. precisam de um Muchos sistemas de salud atendimento nacionales están multidisciplinar. preparados para ofrecerlo. Então, não sempre estão Seguimos preparados para apoyando isso. a los países Continuamos apoiando involucrados os para que países se por hace la parte implementación del Programa do que Universal de aproveito Tamizaje das Digital y pessoas de Control tamiçagem, Nacional de Enfermedades desenvolvimento Raras y la nacional introducción de de doenças infraestructura raras diagnóstica, e incluyendo la a medicina y infraestrutura plataformas diagnóstica, digitales incluindo que as conectan los medicinas e plataformas conocimientos digitais que especializados conectam os con la conhecimentos comunidad que especializados más lo com as necesita. comunidades que mais precisam disso. El segundo gran desafío O es el segundo grande acceso al tratamiento, desafio, o acesso incluso para o cuando se logra el tratamento. diagnóstico. Inclusive, El quando já atendimiento tem puede ser diagnóstico, o tratamento disponible pode y ser si lo está, que puede não ser esteja disponibilizado e inaccesible se por el alto estiver, costo. pode ser inacessível Más del por causa do 90% alto de las custo. Mas enfermedades até o raras momento no presente tienen das doenças tratamiento raras aprobado. não tem Y tratamento para las que sí lo aprovado. E tienen, para el aquelas que costo puede têm, sim, terminar en o custo representar pode gasto ser representar por la um persona, la gasto familia para y as la pessoas comunidad. e a família.
e a comunidade. Queremos advogar por políticas, por requerimentos e tecnologias pelas doenças raras nos planos de saúde, com planos de benefício baseados em ciência. É necessário fomentar a saúde local como produto essencial e ter modelos de preços justos para garantir a acessibilidade para todos. Também não podemos esquecer o impacto das doenças raras na saúde mental, educação, emprego e a participação social. As pessoas que convivem com essas situações e as suas famílias enfrentam, consequentemente, frequentemente, esse isolamento, estigmatização e discriminação, principalmente nas comunidades marginadas e, particularmente, a mulheres e as crianças. Precisamos de um foco integral, focado nas pessoas que não só que está tratando a doença e que apoia o indivíduo na sua totalidade, os serviços de saúde local, a adaptação escolar, a inclusão laboral e a infraestrutura acessível têm que ser parte da estratégia completa para as doenças raras. Nas Américas, não temos dados consistentes sobre as doenças raras. São dados que não têm visibilidade e se nela não tem divisão de contas. Continuamos a apoiar a classificação internacional das doenças. Também temos que formar a colaboração entre instituições acadêmicas, governos e sociedade civil para impulsionar a pesquisa, a investigação, principalmente ensaios clínicos que entendem as necessidades das nossas populações. As políticas nacionais têm que ser inclusivas, baseadas na evidência e contar com mecanismos claros de avaliação e, principalmente, têm que ser construídos com a participação significativa das organizações dos pacientes e das pessoas que convivem com as doenças raras. Por isto, a resolução proposta para a Assembleia Mundial de Saúde deste ano, que propõe o desenvolvimento de um plano de ação mundial para as doenças raras, é um avanço fundamental. Seu sucesso depende de como seja feitas eleições nacionais completas. Primeiro, no desenvolvimento de políticas sobre doenças raras que tenham os princípios e valores de acesso universal e a cobertura de saúde focadas nas pessoas. Segundo, no desenvolvimento das capacidades para acelerar o diagnóstico por meio de programas de tamizacem, inovação digital e promoção. Terceiro, um estabelecimento de mecanismos e processos para iludir acesso a tratamentos acessíveis e tecnologias de saúde. Quarto, a colaboração geral entre países e fundações para compartilhar conhecimentos, recursos e melhores práticas entre os países e a sociedade civil. E quinto, elevar as vozes dos pacientes e cuidadores, fazendo parceiros verdadeiros na tomada das decisões. As doenças raras atingem profundamente ao indivíduo e a sua família e criam desafios sociais em comunicação e nas suas vidas. Mas se agimos juntos, com solidariedade, podemos unir essas forças para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas no nível regional e mundial. Muito obrigado. Muchas gracias, Dr. James, por Muito esta obrigado, Dr. excelente James, exposición del por essa panorama grande apresentação do de lo que panorama do que significa tanto a situação das doenças raras em geral, yo quisiera e eu gostaria pasar passar para Alexandra Hammer. que es Ela é CEO de CEO do RDI, mais conhecido como Retis International, é a pessoa que é a líder da resolução no nível global, com múltiplos atores, e ela tem estado orientando esse impulso para que tenha uma melhora global e essa resolução seja aprovada na Assembleia Mundial. Ela tem mais de 20 anos de experiência em saúde global. Dou a palavra para ela. Muito obrigado, Alexandre, por estar conosco. Estamos de olho
olho na sua apresentação. Thank you very much, Maria Helena. Thank Muito you, obrigado, Maria Helena. Diego, for this very kind invitation. E obrigado a cada um daqueles que já participaram nesse evento. E com certeza vamos ter uma viagem muito interessante. Vou apresentar de alguma maneira o que propõe essa resolução ao redor do mundo e, à sua vez, agradecer ao Dr. James pelas suas palavras para entender o que significa isto para a gente e como podemos enfrentar, levando em consideração essas resoluções que estão dadas para a gente. Então, eu vou dar para vocês um olhar geral, muito rápido, de qual é essa resolução. We're not watching the full screen. Esse é o primeiro slide. Não dá para ver a apresentação em tela completa. Can you share you have a full display? I think you have to exit the presentation and Tem algum problema com a tela? Okay. Pode espalhar My a apresentação. internet is complicated today. I'm Desculpe, not in a meeting minha tonight, internet é um has pouco been to help difícil with hoje. the presentation. Então, apresento alguns inconvenientes. Então, pode me ajudar com algum colega colocar a apresentação para mim, por favor. Então, como eu já falava previamente, nós já temos diversos tipos de desafios com as doenças raras ao redor do mundo. Talvez isso nos deixa ver ou entender que as experiências que eu já tive limitam a capacidade de cobertura que era falado antigamente. Então, a ideia é conseguir fortalecer o papel de cada um dos defensores que fazem parte dessa grande comunidade. Então, o desafio qual estamos tentando enfrentar, e temos, por exemplo, diagnóstico tardio, dificuldades para ter acesso ao tratamento, o estigma de ter uma doença dessas cargas que tem do governo, e também a promoção da inclusão social. Nós achamos que, com certeza, elas são os desafios nos quais estamos enfrentando, pelo qual precisamos coordenação das organizações em termos de saúde, dando prioridade a esses desafios que estou falando agora. Nesse momento, definitivamente, tem uma coordenação estável nesse momento, mas, de qualquer jeito, temos umas ações específicas que estamos tentando levar com a OMS na próxima esse slide. Simplesmente umas palavras de promoção, de apoio para criar consciência de que tão importante é isto. Desse jeito, nós devemos encontrar e alcançar essa estabilidade universal, dando cobertura em algumas áreas que não é possível fazer. Então, eu sei que isso atinge algumas pessoas, mas isso, com as suas famílias, faz com que sejam comunidades maiores para dar resoluções de cobertura. E isso durante desde o ano 2021, foram resoluções novas, o que tem a ver com as Nações Unidas. Em 2021, como eu já falava, teve essa resolução. E a ideia era dirigir esses desafios, orientar esses desafios de uma maneira certa para que aquelas pessoas que convivem com doenças raras recebam aqueles benefícios que nós estamos propondo em cada uma das resoluções. No segundo slide, estamos vendo para onde estamos andando com essa resolução. Estamos focados para que os defensores, os participantes, simplesmente
estejam com uma maneira efetiva ao desenvolvimento das dinâmicas para enfrentar e chegar para cada um dos objetivos e fortalecimento dos membros do Estado para que nos fornecem ou criem uma consciência mais ampla, consigamos gerar benefícios como o que poderia ser um diagnóstico não tardio, um diagnóstico que possibilite aplicar mecanismos ou tratamentos na hora certa e fazer com que as pessoas que convivem com doenças raras tenham acesso efetivo e certo para esse tipo de tratamentos, porque como já o doutor falou, isto às vezes pode ser de alto custo. Então, esses são os 3 objetivos que estão propondo com essa resolução. Para conseguir essa resolução, definitivamente temos que fazer um chamado para, primeiramente, fazer uma ação global e, segundo, criar aquela consciência para que os próximos 10 anos tenhamos resultados mais certos, mais efetivos e bem-sucedidos do que nós poderíamos ter. Nesses slides podemos ver o que é o impacto dessa resolução, a qual vai nos possibilitar essencialmente reconhecer mais significativamente a afetação que recebem os pacientes convivendo com essas doenças. Desse jeito, nós podemos gerar um impacto do que está sendo vivenciado nesse momento. E, claro, conseguir aquela integração social com essa resolução também, que vem estabelecendo os parâmetros bem claros que podem ser entendidos em todos os níveis de participação que tiverem sobre essa comunidade. Sabemos que, com certeza, são assuntos adicionais que podemos ficar sabendo e colocando, mas, em todo caso, em qualquer caso, estamos tentando enfrentar esse tipo de desafios com essa agenda e fornecendo um relatório, principalmente para a América Latina, e eu acredito que desse jeito poderíamos estar dentro de uma maneira importante com essas dinâmicas para gerar um impacto importante para a América Latina. No próximo slide, aqui onde nós estamos, essa é uma resumida explicação de onde nós estamos nesse momento. Resumimos com a Assembleia Mundial de Saúde em fevereiro. Tiveram 2 pontos importantes na socialização dessa Assembleia. Nós concordamos para colocar essa resolução e começar a implementar a adoção dela. Isso foi feito na Assembleia Mundial da Saúde. Nós tivemos membros importantes que são parte são copatrocinadores que fazem parte de cada uma das implementações dessas assembleias, incluem importantes participantes como Panamá, Brasil, Equador e provavelmente outros que não estou mencionando, que não estão nesse listado. Então, essa resolução é o que é, de fato, suportada por diversos tipos de organizações, 260 organizações, incluindo hospitais e centros de pesquisa, pacientes, organizações dos pacientes e, claro, também cada um dos membros ao redor desse. No próximo slide, podem ver o grande apoio que a gente tem de diversas organizações. Essa é uma foto do que foi em janeiro desse ano. Podemos ver os 266 membros das diversas organizações que são parte disso. Temos uma comunidade extremadamente em cada local do mundo fazer com que isso aconteça e um desenvolvimento global do plano de ação. A próxima diapositiva, esse é o número de organizações que são parte da nossa dinâmica
fez de uma maneira muito rápida. Podemos ver uma a uma das organizações que são parte. Temos um grande movimento com isso, conosco. Isso é muito importante ter organizações apoiando o nosso propósito. Isso ajuda, com certeza, para enfrentar as situações críticas que podem ser apresentadas nas nossas dinâmicas. Eu acho que cada dia poderia se aumentar. Simplesmente são o número de organizações com os membros da nossa aliança, parceria. Muitos membros de Genebra, isso é que exatamente como nós já fomos fortalecidos por cada um dos membros daquela coalição. A gente, desse jeito, foi que desenvolveu ou queremos desenvolver aquele chamado para ação do que está sendo movimentado com o apoio da Organização Mundial da Saúde. Também temos, em maio 21, vamos ter uma importante agenda ao redor disto. Também vamos ficar sabendo, talvez, em maio 21, se a resolução vai ser adotada. Finalmente está trabalhando. Temos confiança que vai ser desse jeito, que será algo muito importante, um passo importante para poder gerar a implementação, que seria muito importante, levando em consideração as críticas. Eu acho que isso é uma vista geral. Muito obrigada. Porque eu talvez vou falar um pouco acerca das dinâmicas que são manejadas em cada uma das regiões. Eu vou mostrar uma linha de tempo para falar como já aconteceu essa execução, essa adoção, de alguma maneira, o que Alexandra menciona aí, e também, com certeza, vamos ter melhor do que tem no nosso plano de ação, o que nós já colocamos em cada uma das regiões para desenvolver esse plano de ação, porque é muito importante para a gente entender que o plano de ação global simplesmente não é só um pedaço de papel, uma folha de papel que vai envolver outros aspectos para salientar. Deixa ver o esforço de cada uma das instituições. Então, como planejamos isso por regiões, tivemos pilares que estão se apresentando nesse momento. O primeiro foi identificado com essas fortalezas e necessidades em cada uma das regiões, e aí, estando cientes disso, tivemos que construir ou aumentar essa capacidade que é precisa para executar em cada uma das regiões. E, claro, temos que ter uma aproximação a um para ter clareza, um claro conhecimento do que está acontecendo em cada uma das regiões. Isso garantindo que os defensores, os membros ativos, tenham as ferramentas necessárias. É isso que nós já estamos desenvolvendo nesse sentido, principalmente para a região da América Latina. Temos o apoio das diversas organizações, pessoas bem comprometidas, com certeza, nesse plano. Também levamos em consideração a diversidade do que nós poderíamos achar em cada uma das regiões. Isso foi parte do progresso que conseguimos desenvolver através dessa parte de pesquisa, com o apoio de cada uma das pessoas. Foi importante enquanto ao nível de comunicação, e desse jeito conseguir executar cada um dos mecanismos, cada uma das estratégias para conseguir efetivizar isso. Isso foi bem significativo para todos nós.
E, de fato, eu acho que é muito importante o apoio que foi recebido desde a Genebra para desenvolver esses aspectos da melhor maneira. É isso que eu queria compartilhar acerca de como o escritório regional foi abordando aquele projeto. Então, especificamente para a América Latina, teve organizações, como eu falei, que foram parte desse plano de ação. Então, para poder completar, desenvolvimos um marco onde nós deveríamos entender como era a aplicabilidade, dependendo de cada um. Nós fizemos esse tipo de pesquisa, e esse é o primeiro passo, que é identificar necessidades e aumentar a capacidade. Não vamos inventar a roda, claro, mas o que já conseguimos fazer é, com cada um dos setores, nós criamos esse marco onde o que é ajudado é para promover uma sustentabilidade do que nós estamos executando, líderes para conseguir duplicar esse plano de ação global que tanto estamos falando nesse momento. Então, aí tem outro aspecto que é reforçar e fortalecer os canais de comunicação para conseguir chegar com uma informação ótima e conseguir trabalhar para o objetivo. Então, eu sei que já mencionamos várias vezes isso, mas o ponto é que nós precisamos conseguir construir futuro todos juntos. O último aspecto é empoderar os defensores que nós temos em cada uma das regiões. Desse jeito, estamos dando contato direto todo o tempo com os ministérios. E, claro, os que fazemos essas políticas. Esse simplesmente é um jeito geral de como foi desenvolvido ou como foi aplicado esse plano de ação. E, desse jeito, nós temos algumas licenças que estão sendo trabalhadas no nível universal. E a gente tem a lista dos copatrocinadores em cada uma das regiões. Na América Latina, que eu represento agora, que é Brasil, Chile, Equador e Panamá, temos eBrothers no setor da Europa, e aí um outro número de organizações no nível internacional. E essa eu queria compartilhar a contextualização disso. Aqui tem um QR Code para ter informações mais no profundo do que nós já desenvolvimos. E aí você vai conseguir achar em português, em espanhol. E se tiver alguma pergunta sobre a resolução, são bem-vindas as perguntas e entrar em contato para oferecer essa informação. Essa era uma rápida explicação. Muito, muito obrigada, com certeza, por estar conosco. Muito obrigado, Alexandra e Débora. Não apresentei a Débora, ela é gerente de Relações Estratégicas da RDI. Eu gosto muito como está se desenvolvendo este webinar, falando desse panorama geral que apresentou o Dr. James, todo esse trabalho profundo que está fazendo a RDI para que as coisas deem certo, e para nós, os países defensores dos pacientes, não ficamos com outra opção que nos adicionar para essa iniciativa. Eu gostaria de parabenizar pelo seu trabalho e, de imediato, um país que ainda não está
conosco, mas contactar para sua missão em Genebra, a seu Ministério de Saúde, sua Diretoria de Assuntos Multilaterais e solicitar que seu país seja membro e votar favoravelmente ou co-patrocine essa resolução, que é muito importante para as doenças raras e para todos nós. Antes de passar com o painel, porque eu gostaria de apresentar um slide para que aquele que não conseguiu trocar a sua língua, esse slide vai mostrar como vocês podem trocar a língua nesse webinar. Aí dá para ver essa opção de escolher o ícone do mapa mundi. Aí escolher a língua da sua preferência, inglês, espanhol ou português. E também aí dá para desabilitar, não habilitar ou silenciar o áudio original para você escutar melhor o som. Bom, vamos para um painel de discussão entre colegas. Eu gostaria de apresentar Diego. Diego, ele é diretor executivo da FECOERA, Federação Colombiana de Doenças Raras, também presidente da ACAL, doenças raras na América Latina e o Caribe, e também mais do que um advocacy de política global latino-americana no seu país também, e para promover condições favoráveis para as pessoas com doenças raras na Colômbia e no nível global. Neste painel também está Antônio Daer, mais conhecido como Tony do Brasil, e da Federação Brasileira de Associações de Doenças Raras no Brasil, e ele sempre dá palestras das melhores práticas e as coisas que nós estamos fazendo em outros países. Seja bem-vindo, Tony, nesse painel, e vamos continuar a conversar com a Alexandra e com Débora, com a moderação do Diego. Dou a palavra para o Diego nesta rodada das perguntas entre amigos. Muito obrigada. Obrigada. Saudações para todos os assistentes nesse espaço, nessa conversa. Saudações para o Dr. James Fitzgerald, toda a equipe de RDI, Alex, Débora, Tony. É uma honra trabalhar sempre com esses assuntos de advocacy, entendendo que não é um programa de curto prazo. Há muitos anos que trabalhamos nessas iniciativas. Eu sinto muito orgulho de ser parte dessa equipe de membros de RDI, movimentando esses esforços com essas problemáticas de alguns países da região latino-americana por mudanças que representam alguma regressividade no acesso, não só para os diagnósticos, mas acesso a tratamentos e atendimento integral que precisam as pessoas com doenças raras. Eu acho que esse é o momento certo e oportuno, com essa chamada para não só os governos, mas todos os envolvidos, incluídos os grupos dos pacientes. Eu gostaria de iniciar essa conversa com vocês, principalmente com rompedor de gelo, uma pergunta rápida com cada um de vocês. Qual vocês acham? O que inspira vocês pessoalmente? Que é a inspiração? Essa resolução, ou adotar essa resolução, vocês que enxergam trazer essa resolução, que representaria para as doenças raras no nível global? Começo com você, Alexandra. Thank you, Diego. I'm going to be very short because I already Obrigado, spoke Diego. a lot, but Eu acho que eu já falei bastante, vou ser concreta e curta com o que eu vou falar. E, com certeza, definitivamente, é inspirador como muitas pessoas vão juntas para entender de primeira mão o que está sendo feito pela sociedade. Por isso, muito mais do que a resolução, poderia falar que é aquela paixão que a gente tem nesses outros níveis, onde os beneficiados
com certeza, é cada um dos membros que são parte dessa comunidade. Isso que significa, definitivamente, não vai ser só um papel específico, como foi mencionado anteriormente, previamente, mas vai ser essa labor específica que nos faz que sejam pessoas e que nos façam sentir essa paixão que nós temos por uma comunidade. Então, apoiar uma comunidade está totalmente com muitas expectativas, de desafios e coisas, talvez com soluções concretas, claro, mas essa labor definitivamente é inspirador que possa existir um passo adicional para conseguir continuar e fornecendo bem-estar para os seres humanos. Eu acho que isso é um impacto muito positivo que podemos gerar para a mudança social. Obrigado pela perspectiva. Vamos com Tony. Que inspira você com esse novo passo, essa possibilidade de adoção da resolução? Muito obrigado, Diego, pela pergunta. Quero cumprimentar aqui todos os presentes nesse evento tão importante. O que mais me inspira pessoalmente na adoção dessa resolução é o reconhecimento pela primeira vez em nível global da dignidade e dos direitos das pessoas que vivem com doenças raras. Como pai de um jovem com uma doença rara e como defensor dessa causa há muitos anos, ver a ONU adotar essa resolução é um momento de profunda emoção e esperança. Ela simboliza que essas famílias, antes invisíveis, agora têm voz, visibilidade e respaldo internacional para lutar por políticas públicas, acesso ao tratamento e inclusão social. Essa resolução é mais do que um documento. Ela é um compromisso coletivo com a equidade e também compromisso com a solidariedade e a justiça. E isso me dá ainda mais força para continuar lutando. Muito obrigado. Gracias, Tony, por compartirnos ese Obrigado, mensaje. Tony, Débora, por compartilhar essa quisiera mensagem sumar linda. esta inspiración Débora, que o nos que você manifiesta gostaria Tony de falar, essa y Alex. inspiração que já Tony e Alex falaram? Well, for me, it's really diversity and unity. Para mim, é a diversidade e unidade, porque aí podemos ver as diversas alianças, parcerias nacionais e a participação de todo tipo de setores, instituições trabalhando com o mesmo propósito, com organizações que trabalham a todo nível, todos os níveis, e conseguir ter uma resposta unificada. Então, para mim, é simplesmente muito importante ver como, inclusive, o setor acadêmico, os diversos setores, são parte disto. E isso é inspirador. Claro, porque muitos estamos somando desde diversos frentes, estamos nos somando iniciativas de caráter global. Eu gostaria, já entrando no detalhe, estão me escutando? Está bem? Perfeitamente, sim. Ok. Entrando no detalhe e entendendo que para muitas pessoas ao redor do mundo é difícil entender de qual maneira impacta a adoção de uma resolução na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. E eu gostaria de perguntar para você, Alexandra, desde a sua perspectiva global, qual você acha que é o maior valor que gera essa resolução para as pessoas que convivem com doenças raras, nesse caso agora, América Latina? E qual seria aquele fato próximo, ao redor de 12 meses depois da adoção da resolução? Porque vemos muitas famílias que têm a esperança que eles vão ter melhora das condições de acesso. Isso, qual seria a mudança? A valoração. Obrigado. A primeira coisa, como já mencionava mais cedo, é que, com certeza, definitivamente, a adoção dessa resolução vai nos possibilitar ter um reconhecimento, por sim,
e dar a oportunidade de serem mais visíveis. E, de novo, isso não só poderia ser a solução única, essa resolução em si, mas é algo que definitivamente a gente precisa de implementar. Do outro lado, isso vai nos criar um momento político importante, porque vamos ter uma visibilidade conjunta desde as organizações de governo e todo tipo de setores estão trabalhando para o mesmo setor. Isso vai nos trazer um reconhecimento importante para todos e cada um de que somos parte dessa comunidade. Isso nos vai trazer um progresso incrível. Do outro lado, vai fornecer, possibilitar a oportunidade de ter um marco unificado para a produção nacional em cada uma das regiões. Por exemplo, dos países da América Latina, eles vão achar um exemplo, um jeito, um mecanismo, uma maneira duplicável para fortalecer o que seriam os benefícios dessa implementação. Isso significa simplesmente que são benefícios e gerar um bem-estar inclusivo para cada uma das pessoas, sem importar o país onde esteja localizado. É isso que é algo que, com certeza, definitivamente vai nos trazer essa resolução e, com certeza, a região vai entender que estamos todos juntos e é assim que vai nos trazer resultados visíveis na maneira como foi abordado isso socialmente, que é a nossa luta e, com certeza, tem tido outros exemplos de plano de ação mundial, mas que não foram incluídos em tantos setores como estamos fazendo nesse momento agora. Nós estamos num momento muito importante e isso vai demonstrar, com certeza, cada um dos esforços que não foram em vão, não foram perdidos e definitivamente vai ser adotado em cada um dos lugares. Então, nós temos que continuar desse jeito. Bom, e de novo, eu volto a falar o que nós já falamos, ou seja, que nós esperamos em maio será um momento muito importante para a gente, para aquela criação de consciência e entendimento dos contextos difíceis que poderíamos estar enfrentando. Neste caso, a Organização Mundial da Saúde e cada uma das organizações que tem uma participação fundamental para o desenvolvimento dessa implementação, fornecendo cada uma das ferramentas e no entendido da nossa missão, esperando que aconteça por esses 2 anos que vêm, ter benefícios para essas pessoas convivendo com doenças raras. É assim como, com certeza, vamos continuar apoiando um desenvolvimento mais e mais ótimo a cada vez, com o passo do tempo, de uma maneira mais significativa. É assim como vamos fazer. Muito obrigado, é muito emocionante tudo o que você já falou e conseguir materializar isso e levar na prática aqueles resultados, o intuito, o propósito, o objetivo dessa resolução. Tony, Brasil tem já muitos anos trabalhando para impulsionar políticas públicas específicas para doenças raras. De qual maneira você, como líder de grupos de pacientes, você acha que essa resolução vai ajudar para aprimorar e fazer rápida essas iniciativas em países como o Brasil? E quais você acredita as indicações, recomendações para os governos, não só do Brasil, mas qualquer governo, para que tenha vontade política, para que se beneficiem de uma maneira exata, certa para as famílias? Realmente, o Brasil tem promovido há vários anos políticas públicas específicas voltadas para as pessoas que vivem com doenças raras, com diretrizes nacionais, parcerias entre o setor público e privado
e a construção de centros de excelências, como a Casa dos Raros, que já funciona há mais de 2 anos. A resolução da ONU representa um marco global e pode atuar como um catalisador poderoso ao oferecer um referencial internacional que legitima e reforça a urgência do tema. Ela convida os países a tratarem as doenças raras não como questões isoladas de saúde, mas como uma prioridade de saúde pública e de direitos humanos. Aí 2 lições concretas que o Brasil pode compartilhar. A primeira, a importância da colaboração multissetorial. Uma das estratégias mais eficazes no Brasil tem sido a construção de pontes entre associações de pacientes e instituições públicas e também empresas farmacêuticas. Essa abordagem coletiva tem viabilizado avanços regulatórios e políticas mais alinhadas às reais necessidades das pessoas com doenças raras. O segundo ponto, modelos integrados e sustentáveis de cuidados. O Brasil também tem avançado na construção de um modelo que une o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, a parcerias filantrópicas e privadas para oferecer cuidados abrangentes e de longo prazo. Esse modelo pode inspirar outros países a pensarem além de projetos pontuais e investirem em soluções sistêmicas e duradouras. Por fim, a resolução da ONU nos oferece uma linguagem comum, pela primeira vez. Independente do espectro de cada país, dos desafios, nós vamos ter uma linguagem comum e também ela oferece o impulso necessário para promovermos mudanças concretas juntos. Ela fortalece países como o Brasil e incentiva a solidariedade global na luta pelas doenças raras. Fantástico, Tony. Inspira mucho también ese camino que ha Muito trazado bem, Brasil. Tony. Inspira muito aquele caminho que já ensinou o Brasil ao longo desses anos para países como os nossos, porque já conseguiu ter um roteiro, um caminho interessante. Com certeza, essa resolução vai aprimorar essas colaborações entre os diversos atores, que é o mais bem valorizado que escutamos aqui. Débora, desde a perspectiva, a gente sabe que RDI articula muitas organizações no nível mundial. Diante dessa resolução, qual seria o papel para assumir esses grupos e organizações de pacientes para transformar o texto da resolução em ações que sejam mensuráveis e tangíveis nos diversos países e que isso não fique só no papel? E também, qual apoio você acha que tem que ter essas organizações dos pacientes para conseguir impulsionar com sucesso essa resolução? Eu acho que o primeiro passo e o primeiro papel que nós temos que entender é entender as necessidades que podem aparecer em cada um dos países e que eles estão vivenciando, como já o Tony falou. Isso vai nos deixar entender como estandarizar uma linha e ter esse mapa de rota necessário para conseguir implementar de uma maneira melhor. E sim, caso nós fazemos abordagem globalmente, vai alimentar esse ponto desde as necessidades específicas de cada país, que ele pode estar vivenciando. Definitivamente vai ser importante definir as prioridades que tem um país ou outro para conseguir implementar de uma maneira certa, porque poderíamos começar de maneiras diversas de que poderia estar vivenciando ou não. Então é muito importante entender ou implementar aquele mapa de rota, entendendo o que é vivenciado em cada um dos países, as necessidades específicas de cada um dos membros de uma região,
que uma região está sofrendo. Então, isto poderia, com certeza, implementar ou ser incluído o que dentro desse marco que a gente quer gerar e que seja bom para todos. Muito interessante, Débora, que você compartilhou e também valorizar bastante muito o que já foi os grupos de pacientes no nível global com essa abordagem de estratégias para levar para a realidade do trabalho que a gente faz com grupos de pacientes, iniciativas como aquela que coloca a resolução. Vamos para encerrar agora uma pergunta bem rápida, pergunta final para cada um, onde eu gostaria que respondam brevemente, Alex, Tony e Débora. Qual ação concreta vocês acham que nós devemos propor ou fazer como sugestão para as pessoas que estão aqui agora neste webinar? Qual ação concreta poderiam realizar as pessoas amanhã, só amanhã, para conseguir impulsionar essa resolução em cada um dos seus países? Que poderiam fazer essas pessoas que estão aqui conectadas amanhã para impulsionar essa resolução? Começamos com você, Alex. Okay, so basically we should not be too optimistic. Basicamente, nós temos que ser bem otimistas acerca da aplicação dessa resolução, porque definitivamente é um momento muito importante. Eu estou chamado para que sejam bem otimistas de cada um dos contextos, porque entendemos que tão difícil poderia ser isso. Então, simplesmente é um chamado para ação que promovam e entendam de primeira mão de que trata-se isso, que pesquisem, que tomem seu tempo para entender cada vez mais e mais como estruturamos esse mapa de rota e como eles poderiam, como entender desse jeito, como eles podem dar um passo para frente e serem participantes ativos do que nós estamos fazendo. Então, lembrem sempre que a gente tem todo o apoio do Ministério da Saúde em cada uma das regiões e, com certeza, na América Latina, por exemplo, vai ter um importante impacto do que está sendo desenvolvido. Desse jeito, o Ministério da Fazenda, por exemplo, também tem um entendimento claro de que tão importante é para nós quanto à implementação do Plano Global de Ação, e isso iria contando com esse apoio em todos os setores. Definitivamente vamos garantir que isto a cada vez seja mais tangível e que cada um dos membros, independentemente da sua origem, sejam participantes ativos no que nós estamos fazendo. Temos 260 organizações conosco. Obrigado, Alex. Tony. ¿Cuál es la invitación que le harías a los asistentes a realizar mañana mismo para impulsar esta resolución? Uma ação concreta, eu acho que todos os participantes podem realizar já amanhã, é reunir-se com seus parlamentares, ministérios de saúde ou de relações exteriores e apresentar oficialmente a resolução da ONU como uma prioridade nacional. Aí eu convido cada um a protocolar um pedido formal para que os seus países elabore ou atualize uma política nacional para doenças raras, mas tem que ser alinhada com essa resolução. Formar ou fortalecer uma aliança nacional com associação de pacientes, profissional de saúde, legislador comprometidos, porque a gente precisa colocar todos esses stakeholders juntos, né, para fazer essa pressão, e principalmente incluir as doenças raras nos planos nacionais de saúde e financiamento, o que representa um passo real estratégico rumo à implementação. A mudança começa com uma ação simples, mas firme. Levar a resolução da ONU para o centro das decisões nacionais é uma responsabilidade
eu acho que podemos assumir juntos agora. Não tem outra maneira, eu vejo. Muito obrigado. Gracias, Tony. Finalmente, Débora. Por fim, Débora. So I Reflexión, encourage ¿qué everybody reflexión to do invitas? everything you can, just following on what Tony and Alexander Ah, said, to raise awareness seguindo o so que está falando, então, o Tony falou bem, chamar a consciência de todos. Quando vocês estão entendendo, cada um de nós que temos essa paixão, que nós vivenciamos este assunto, nós entendemos de primeira mão e geramos essa consciência. Cada um dos membros ao redor da gente vai levar essa voz. E é desse jeito que vamos estar verificando não só nós, mas também impulsionando e encorajando milhões de pessoas, fazendo entender aqueles que não entendem os nossos desafios, fazendo que eles entendam como essa consciência coletiva que vai ser levada para suas famílias, porque todo mundo sabe que isso tem esse tipo de situações e dificuldades, mas nem todos têm essa consciência e levar no coração a importância que é para nós e os benefícios que podemos levar para toda a comunidade a milhões de pessoas. Muito obrigado. Bom, eu queria encerrar com alguma das palavras que vocês nos compartilharam hoje. Inicialmente, inspiração, levamos uma mensagem muito importante, interessante, de paixão que você compartilhou, Alex. Paixão, não só para as famílias, mas todos que trabalhamos com a comunidade global. Apostar para o reconhecimento nessa comunidade que, historicamente, já foi isolada, mas que precisa melhorar as condições de saúde e bem-estar e essa necessidade de trabalhar no meio da diversidade, como a Débora falou, precisamos trabalhar globalmente, todos que trabalhamos nessas iniciativas. Temos que continuar a avançar no reconhecimento para fazer visível que o acesso não esteja determinado pelo seu passaporte ou lugar onde você mora. O acesso tem que ser para todos com equidade. Também queria encerrar com muito importante que vocês falaram, o fato de conservar esse otimismo, o entusiasmo, nos reunir com os parlamentares, reunir os grupos de pacientes existentes no nosso país. Uma palavra muito bonita que você falou agora, Débora, que era consciência. Consciência que temos que gerar, não só na comunidade, mas nas pessoas que talvez não sejam atingidas, afetadas por uma doença rara. Essa é uma responsabilidade que temos como cidadãos do mundo. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Alex, Tony, Débora, e continuamos a trabalhar e continuar com essa resolução lá em Genebra. Grande abraço e bom dou a palavra para Maria Helena para encerrar a sessão de hoje. Passou muito rápido o webinar hoje. Eu queria agradecer principalmente, primeiro, aos assistentes, pacientes, às suas famílias que estão conosco aqui para ser essa exposição. Também gostaria de agradecer especialmente o diretor-geral da OPES, Dr. Jarvis Barbosa, do escritório regional da OMS para as Américas, que nos respondeu rapidamente e ficar envolvido com as doenças raras, o qual eu acho muito importante, como um sucesso para a gente, como sociedade civil. Alexandra, Tony, Diego, Débora e toda a equipe de comunicações, que sem vocês e FECOER, que não conseguiríamos fazer isso possível. Muito obrigada.